Oiê! Bem-vinda a mais um vlog de rotina de leitura neste canal. E no vlog de hoje, nós vamos conversar sobre as minhas leituras atuais e nós vamos conversar sobre as minhas futuras leituras. Não é uma TBR, né? Não é uma lista de livros que eu estou me comprometendo a ler, mas separei umas leituras que eu pretendo fazer aí nas próximas semanas, porque senão eu esqueço. E aí começo a ler outras coisas e depois eu lembro, nossa, mas eu queria ter lido tal livro. E aí já passou-se semanas. E aí eu quero fazer essa lista de próximas leituras, mas que não estou apegada a ela. Fique sabendo. E vamos começar primeiro falando sobre a minha leitura atual, que é Lady Anna, de Anthony Trollope. Eu já contei pra vocês aí nos meus vlogs e nos meus vídeos sobre as leituras de 2023 que Trollope foi uma deliciosa surpresa. Foi um presente de 2023. Eu não esperava gostar tanto assim desse autor e eu amei. Lady Anna, eu comecei a ler ele no feriado de carnaval e isso já tem quase uma semana que se passou. Não, já tem uma semana que se passou. Hoje já é terça-feira da semana seguinte ao feriado de carnaval. E eu estou na página 210. Já passei da metade. E já estou aqui, mais ou menos. Falta isso aqui, ó. 100 páginas, mais ou menos. E o que se trata essa coisa preciosa aqui? Lady Anna, basicamente, é a história de uma moça que se casa com um conde que é um tremendo de um cretino.
E ele simplesmente fala que já é casado, que não pode levar aquele casamento pra frente e dá um pé na bunda dessa moça. E ela fica a ver navios, mas ela descobre que está grávida e ela precisa ir agora a fundo pra ficar com o nome, para que ela não fique na lama. Ela precisa ir atrás desse nome, que são os Lovell. E ela precisa ir atrás dos direitos da filha dela, que é Lady Anna. Acontece que em determinado momento, esse conde ele morre. E o título fica pro sobrinho dele, Frederick, mas a herança fica para sua filha, Lady Anna, que ele deixou em testamento que existe essa filha. Depois de morto, ele resolveu ser simpático. E aí, que Lady Anna é apaixonada por um alfaiate. Se ela for mesmo a herdeira desta fortuna, o melhor a se fazer seria casar com esse conde, o Frederick. Mas ela se diz apaixonada por esse alfaiate. E eis aí a confusão dessa história. Parece um romance de época comum como qualquer outro, mas não é. Ele aborda assuntos muito polêmicos para a época. Tipo, eu gosto muito da abordagem sobre tribunal e justiça daquela época. E como as pessoas eram muito apegadas aos títulos, sabe? E essa é uma guerra por nome, requinte, título, pouco sobre dinheiro, muito sobre status e posição nessa sociedade vitoriana. É aquela coisa, não é, meu amigo? Mas eu quero deixar para contar mais sobre essa leitura quando eu finalizá-la. Eu só quero dizer que estou gostando bastante, mas dificilmente ela vai roubar o meu coração de Senhorita Mackenzie. Eu amo Senhorita Mackenzie. E o que eu percebi é que Trollope, ele é bom em escrever mulheres, né? Em contrapartida, a gente, no vlog passado aí de rotina de leitura, a gente falou sobre Machado, escrevendo sobre mulheres. Temos aqui Trollope, escrevendo sobre mulheres. E é um tremendo de uma comparação, uma tremenda de uma comparação. Então, minha amiga, eu estou lendo Lady Anna, de Anthony Trollope. Agora, eu vou colocar aqui um vídeo. Vou ligar meu ventilador, que eu já estou derretendo. E eu vou fazer minha leitura. E logo mais, eu apareço pra gente conversar sobre o fim dessa leitura e as próximas leituras e o que eu tô lendo. Vá acompanhando este vlog, porque teremos bastante coisas para conversar. E é isso, vou continuar aqui com a minha leitura gostosinha. E teremos bastante coisa para conversar sobre ela, porque ela se passa no período vitoriano e tem muitas coisas sendo abordadas aqui, que é muito interessante para ser conversado a respeito da época, não é mesmo? Essa coisa de uma mulher lutar por seus direitos naquela época é um tópico muito, muito interessante. E aqui a gente fala muito sobre tribunal, sobre justiça, advogado e essas coisas, leis, é muito interessante. Gosto dessa leitura. Eu gosto muito de Trollope. Cheguei à conclusão. Eu vi algumas pessoas falando que esse livro era muito maçante, muito chato, muito enrolado. E eu consigo compreender. No início, eu achei que ele demora a engrenar, porque ele fica falando só sobre a mesma coisa. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu realmente vou achar isso? Mas aí eu simplesmente embarquei na história e comecei a achar delicioso. E tô aqui. Adoro Trollope, acho que vou bater o martelo de que gosto muito desse autor. E é, pra mim, uma surpresa. Porque de todos os autores falados, né, autores vitorianos, ingleses, Trollope era o que eu menos achava que fosse gostar. Aí, das surpresas da vida, minha amiga. E é isso. Vou lá porque estou derretendo neste calor. Que está tudo fechado porque está chovendo. E o ventilador está desligado para você não ouvir uma turbina de avião enquanto eu falo.
É isso, vou ao meu cafezinho que eu vou te mostrar aí, tá delícia. E vou logo para ele não esfriar. Volto já pra gente conversar. Então, eu finalizei, finalmente, Lady Anna, de Anthony Trollope. E eu já contei um pouco para vocês da sinopse, mas vou falar um pouco melhor sobre essa história, agora que eu finalizei, né? Essa é a segunda história de Trollope que eu leio. O primeiro que eu li foi Senhorita Mackenzie e eu amei muito esse livro. E aí, eu peguei agora Lady Anna pra ler. E quando eu comecei a ler, eu achei que talvez eu não fosse gostar dessa história, o tanto que eu gostei de Senhorita Mackenzie. E é verdade, Senhorita Mackenzie ficou guardada no meu coração. Eu acho que porque a protagonista, ela me conquistou, ela me ganhou. Eu gosto muito daquela protagonista.
Eu li o ano passado e eu tenho muita vontade de reler aquele livro, porque eu gostei demais. E aqui, como eu já contei pra vocês, conta a história de Josephine Murray, que ela casa com um barão, né? Ela não tem dinheiro nem posses, mas ela é de família nobre, casou com esse barão, foi morar ali, né, na casa desse barão, na Lovell Grange. E aí, em um determinado momento, esse conde fala pra ela que aquele casamento deles não é válido, que ele tem uma outra esposa em um outro país, acho que é na França, na Itália? Acho que é na Itália. E que aquele casamento deles dois ali não é válido. E ela fica muito pistola, só que ela descobre que está grávida. E aí é que ela vai levar aquilo muito a sério, porque a filha dela não pode ficar sem o título de nobreza do conde e sem a herança dele, né, em algum momento. Então, nasce Lady Anna. E o objetivo da vida de Josephine é correr atrás dos direitos da filha dela, né? Então, em um determinado momento, ela entra na justiça contra esse barão por bigamia, mas ele vence esse caso. Mas assim, ela fica 20 anos da vida dela correndo atrás disso, da filha dela ser legitimada, né? Só que o que acontece? Depois desses 20 anos aí correndo atrás, assim que ela sai ali da Lovell Grange com a menininha pequena, ela conhece uma alfaiate, que é Thomas Twite, que ajuda muito ela nesses casos. Ele banca muitas coisas porque ela é uma mulher pobre, né? Ela pode ter sido de uma família de berço, mas ela é pobre. O conde não levou a sério o casamento deles. Então, aquele pequeno alfaiate ajuda ela a vida inteira. Esse alfaiate, ele tem um filho que se chama Daniel, que cresce com Anna. E eles se tornam melhores amigos. Quando ela tá ali na pobreza, sendo chacota da sociedade, porque como que pode ser Lady Anna, porque a mãe dela briga por isso, como que ela pode ser Lady Anna se ela é uma pobretona, que se veste mal, que tá sempre na sarjeta? Então, o amigo e companheiro da vida dela é Daniel. E em um momento ali na juventude, eles se apaixonam. Só que em um momento ali, depois desses 20 anos, dessa Josephine correndo atrás da justiça, para a justiça ser feita para sua filha e para sua família, o conde simplesmente morre. Nessa que o conde morre, o título dele fica para o seu sobrinho Frederick, que ficou apenas com o título. A herança ainda corre em justiça, porque se Ana for de fato legitimada, a herança é dela. Acontece que eles vencem o caso e Ana de fato fica com a herança. E a melhor forma de resolver esta questão, porque ela não foi legitimada como condessa, por um exemplo. O título quem levou foi o sobrinho dele, realmente, que é Frederick. Então, para resolver essa questão, para Ana ficar com o título que a mãe dela sempre almejou, e para que o sobrinho do conde não fique um pobretão, né? Que ele fique com a herança, a melhor coisa a se fazer é mesmo casar eles dois. E aí é que geram toda a confusão, porque Ana é apaixonada por Daniel, que é apenas um alfaiate. E vocês sabem, minhas amigas, isso aqui se passa na era vitoriana. A Inglaterra, ela tinha muito essa coisa sobre os títulos, os status e as posses, né? Então, a mãe dela simplesmente torna a vida de todo mundo um inferno, porque ela quer que Ana se case com Frederick para que ela seja a condessa, né? Para que ela herde também, além da herança, além do dinheiro, o título. E o que eu posso dizer sobre essa história? Até quase metade do caminho, eu achei que eu não iria gostar, porque ela me parecia muito enrolada, sempre falando sobre as mesmas coisas. E os personagens não me cativavam. A mãe de Ana, essa Josephine, ela é simplesmente uma megera, ela é muito chata, ela é insuportável. E até terminar o livro, você quer simplesmente torcer o pescoço dela. Mas aí o que acontece?
A Lady Anna também, ela não é lá essa personagem cativante, e muito menos Daniel. Daniel, ele parece um homem muito grosseirão e etc. E eles falam muito sobre esse romance, mas Trollope talvez tenha pecado um pouco em não nos mostrar. Eu não comprei esse romance até quase o final do livro. Eu não torcia para esse casal até quase o final do livro, porque não tem romance. Eles falam que estão noivos, eles falam que eles têm um relacionamento, mas a gente não vê. E nem nas palavras, Trollope, ele não é romântico, sabe? Ele não tem aquelas frases de efeito, aquela coisa romântica, nem pra Lady Anna e nem pra Daniel. Então a gente não compra. Eu não comprei muito romance assim de cara, né? Fiquei achando que o final seria outro durante grande parte da história, porque realmente eu não tava comprando esse romance. Esse romance pra mim era muito estranho. Ela falava muito de que tinha ficado noiva dele por gratidão. E eu achei simplesmente que era só por isso. Ela estava presa a uma promessa por conta da gratidão de ele ser o companheiro e parceiro dela a vida toda. E eu não enxergava amor até certo ponto da história. Mas, depois da metade ali, o livro flui e você parece que fica mais imerso na história. O que eu achei muito interessante é que aqui a gente vê muito sobre direito, leis e governo daquela época, né, da era vitoriana. E é muito interessante, porque a gente vê um caso sendo movido durante toda essa história e como ela se desenvolve e quais são as peças-chave, né? Os advogados, juiz, essas coisas. E a coisa que mais a gente vê nessas histórias é mesmo a parte social e econômica da época, né? Que é muito presente aqui. A mãe de Ana, ela moveu a vida dela inteira por conta de um status, que é o de condessa, né? Da família Lovell. E aí a gente vê esse desenrolar. Esse foi um livro que eu gostei muito. Ele pode ser lido bem facilmente e bem rapidamente. Eu demorei um pouco porque eu estava num ritmo mais lento mesmo, mas foi muito bom. Eu amei e eu bati o martelo. Eu amo Anthony Trollope. E já tem outro livro dele aqui pra ler, mas eu não acho que eu não vou ler esse ano mais não. Mas eu já tô ansiosa pra fazer essa leitura. E eu indico, se você gosta principalmente de romance de época, romance histórico, você vai gostar. Essa história me remeteu muito a uma série que eu e meu marido estamos assistindo, que é Downton Abbey. Me lembra muito um casal dessa série, que é Tom e Sibyl. Eles se parecem um pouco ali, né? Porque Tom ali é considerado um radical, um socialista, e ele é o chofé ali da família. E Sibyl é simplesmente a filha do barão. Assim como aqui nessa história que Ana carrega um título e Daniel é só um alfaiate, e a mãe dela faz da vida deles um grande inferno, porque ele é apenas um trabalhador e tem cheiro de suor. Então isso me fez me lembrar muito, me remeteu muito à série. E eu gostei demais. Eu indico Lady Anna pra você ler. Principalmente se você gosta de romances vitorianos, romances ingleses. Você vai gostar muito. Tanto desse quanto de Senhorita Mackenzie. Eu gosto muito de Senhorita Mackenzie. Eu já vi algumas pessoas falando sobre o final desse livro ter tido um gancho para uma continuação que Trollope nunca escreveu, mas eu não achei não. Ele termina falando assim. Eu vou cortar umas partes para não pegar spoiler. Do quanto viajaram, de tudo que viram e de como talvez ele tenha se transformado em um homem mais sábio. Quem sabe o presente autor possa, ele espera, viver para contar. Tipo assim, é como se ele tivesse sentido o final feliz. E aqui no final, Trollope fala que voltará para contar o resto da história. Mas eu acho que não tem resto da história aqui. Acho que ficaria meio sem noção. Tem uma continuação. Não acho que seria o caso. Então é isso. Eu terminei Senhorita Mackenzie e eu amei. E é isso. Agora,
eu vou escolher a minha próxima leitura e nós vamos conversar sobre as próximas leituras que eu pretendo fazer. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Vou aproveitar que coloquei Leiriana no lugar na estante e vou colocar minhas leituras anteriores todas no lugar também, que estavam todas bagunçadas na minha estante, como você pode ver aí. E aí eu vou colocar elas no lugar, vou, na verdade, arrumar um lugar para elas na estante, que já tá meio abarrotada, porque ela é uma mini estante, né? Então, veja aí, eu tentando arrumar essa mini estante. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive.
You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over. Então, eu escolhi N de Avonlea para ser a minha próxima leitura, que é a continuação de N de Green Gables, que eu li o ano passado, mais ou menos nessa época do ano. E é a continuação desse livro aqui, N de Green Gables. Eu li ele o ano passado e eu amei. Olha isso. Tá todo marcado e foi uma surpresa. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Por quê? Eu já assisti a série uma vez e meio, mais ou menos. Porque eu já assisti uma vez e depois eu comecei a reassistir e não dei continuidade. Mas eu já assisti a série, então achei que pra mim não seria surpreendente. Eu não me envolveria de forma diferente, né, com a história. Mas não, pelo contrário. Eu me envolvi de uma forma completamente diferente da série. E pude entender por quê. Muito da essência da história original de Anne, ela não é passada na série. A gente ama a Anne, ela é empática, ela é bondosa, mas aqui a gente conhece uma Anne que conhece o amor de Deus antes de qualquer coisa, sabe? Então essa essência dela, a gente consegue entender porque ela é tão bondosa, porque ela é tão empática, entende? Eu não tenho nem palavras, porque esse livro foi maravilhoso pra mim. E aí, esse ano, eu escolhi dar continuidade pra Anne com N de Avonlea. Aqui, Anne vai estar já ali no finalzinho da adolescência e ela tá virando aí uma professora primária e a gente vai ver as aventuras dessa mini professorinha, que é essa maravilhosa dessa Anne. Eu já tenho o próximo livro, que tá aqui assim, tá vendo? Que é N da Ilha, mas provavelmente eu lerei N da Ilha no ano que vem. E assim darei continuidade à série, porque tem outros livros também, mas eu só tenho esses 3. E eu amei, eu amo N, e eu vou contando aí pra vocês o que eu tô achando dessa história, que é uma delicinha. Vocês lembram que eu coloquei um shorts aí? Se vocês não assistiram, procurei pra ver. Eu selecionei alguns livros para ler no verão de 2024. E eu escolhi essas leiturinhas assim mais leves, que eu acho que combina super. E eu escolhi O Hobbit. Eu escolhi N de Avonlea. E eu escolhi também Homenzinhos, que acredito que será a minha próxima leitura depois de N de Avonlea, para encerrar as minhas leiturinhas aí, gostosinhas e levinhas do verão de 2024. E com isso, eu venho compartilhar com você as minhas próximas leituras aí das próximas semanas. Não vou dizer pra você que é tipo minhas leituras de março, que talvez não sejam só de março. Talvez elas passem aí pra abril, talvez entre coisa e saia coisa, mas é o que eu tenho planejado assim para as minhas próximas leituras. E aí eu vou arrumar com vocês, porque eu tinha aqui uma aba, eu já mostrei pra vocês o meu Trello de leitura. Então eu tenho uma aba chamada TBR, que é aquilo que eu tô pretendendo ler, né? E o que acontece, ela tá meio bagunçada, tem umas coisas que eu coloquei e eu já tirei, porque eu já sei que eu não vou ler. Vocês lembram aí do meu surto de ler coisas de verão, que foi totalmente tombado depois que eu li depois daquele verão, né, o nome? Eu tinha selecionado umas outras 2 leituras, uma eu já tirei, porque vi péssimos comentários sobre a história e entendi que eu não ia gostar de forma alguma do livro, que é aquele livro Tempestade de Verão,
que parece que é baseado nas letras das músicas de Taylor Swift. Eu tirei porque eu vi que a personagem era adolescente. Eu não sabia nada sobre a história. Eu só queria ler livros de verão e coloquei esse. Mas aí eu vi que a personagem é adolescente, que faz adolescentices, romance chatinho e personagem chatinha, né? Aí eu já tirei. Mas ainda tem um monte de coisa aqui que talvez entre e talvez saia. Vamos decidir isso agora. Vou compartilhar com vocês aqui o Trello pra gente decidir as próximas leituras e eu voltar a ler o meu livrinho de N aí. Então, aqui está o meu Trello de leituras, ele tá atualizando. Acho que agora foi. Então, meu Trello de leituras está desse jeito. Aqui estão os livros que eu tô lendo no momento. É a biografia da Rainha Vitória, eu nunca mais voltei a ler, eu quero até voltar a ler, porque tava muito boa. Aí eu tô lendo Finale. Esse aqui eu já terminei. Terminei esse aqui. Finalizei esse. Poder da Oração e do Jejum. Eu achei bem bom, mas eu queria que ele tivesse sido mais teológico. Ele é mais baseado nas experiências do autor com esses assuntos, né, de oração e jejum. São experiências muito válidas, mas eu queria que ele tivesse mais um embasamento teológico. Eu tô lendo Flores para Algernon com as minhas primas. Eu tô bem no inicinho ainda, a gente, na verdade, está no inicinho. E aí, vamos aqui pro que interessa, que é a TBR que eu falei. Eu acabei de começar a N, então eu vou jogar a N pra cá, pra TBR, ou pra andamento. E a minha TBR está assim. Eu coloquei alguns e-books porque eu vou terminar Finale. E apesar de eu estar lendo Flores para Algernon em e-book com as minhas primas, eu não leio todos os dias ele porque a gente tem metas. E quando eu bato a meta, eu simplesmente vou pegar outra coisa para ler até o dia que a gente for conversar sobre aquela primeira meta, ou segunda, terceira ou quarta meta. A gente planeja se reunir a cada 25% do livro, então eu tenho que ter outra coisa para ler, né? Então, quando eu terminar a Finale, eu pretendo começar O Lugar Feliz, que eu ainda tô na dúvida se eu vou ler, porque depois daquele verão foi uma decepção tão grande que eu tô na dúvida se quero pegar Lugar Feliz ou não. Me diga aí se você já leu, se você gosta. Eu nunca li nada de Emily Henry. Eu só ouço todo mundo falar que ela é maravilhosa, ou então quem não gosta dela. E eu queria descobrir muito se eu amo ou se eu odeio Emily Henry. E sei que é um romance mais adulto, no sentido de... são as experiências ali da fase adulta, dos 30 a mais, ou chegando nos 30, no casamento. Sei que esse é bem focado em amizade e em como a gente passa por fases, né, nas nossas relações de amizade. E eu acho interessante o tema. Já vi várias pessoas falando sobre e fiquei com vontade de ter essa experiência, mas eu não sei, ainda tô na dúvida. A minha outra opção é Deixa Nevar, é uma ficção cristã, se passa no verão. E eu tô muito inclinada a começar ele antes de Lugar Feliz, porque eu estou muito empolgada para ler, eu estou com muita vontade de ler. E apesar de se chamar Deixa Nevar, tem tudo a ver com verão, já me disseram que tem tudo a ver com verão. Então, ela é mais uma opção. Aí aqui eu tenho Romeu e Julieta, porque está na minha meta, é um livrinho fininho, e eu estou muito numa pegada de ler livrinhos fininhos, né? Eu li aí Helena, eu li Cândido, Otimismo, e aí eu fiquei na vibe de pegar esses livrinhos mais curtinhos pra ler e deixei aí, mas eu ainda não tenho certeza. Mas aí qualquer coisa eu só não pego pra ler, deixei na TBR até o momento em que ele for lido mesmo. E aqui está Primeiro Amor, que é o livro que eu, Carlinha e Lara vamos ler no mês de março. Então ele com certeza será lido. Eu ainda não comprei, vou comprá-lo agora, né, que ainda não chegou em março, mas dá tempo de comprar pra começar a ler. E ele é bem fininho, ele é bem rapidinho, creio que vai ser uma leitura muito boa de se fazer. E
aí temos Homenzinhos, que como eu falei pra vocês, é uma opção depois que eu terminar a N, porque eu quero ler os livros que eu me propus a ler no verão de 2024. E eu acho que tem tudo a ver esses livrinhos mais levinhos, mesmo que não seja no tema, né, de verão, mas ler uma aventura, um livro levinho. O Hobbit foi ótimo de ser lido. E N, eu tenho certeza que também vai ser ótimo de ser lido. E Homenzinhos também, porque Mulherzinhas foi maravilhoso. Eu terminei no verão do ano passado e foi ótimo. Então, isso é mais ou menos o que eu pretendo ler aí nas próximas semanas. Lembrando que pode entrar e pode sair coisas. Por exemplo, Romeu e Julieta é um que não tá assim no topo da lista. E eu, Carlinha e Lara estamos pensando em colocar um outro livro para ler em março. Porque escolhemos um livro muito fininho e pensamos em escolher um outro para começar em março e terminar em abril. Então seria o nosso livro de março e abril. Então seriam 2 livros para março e abril, Primeiro Amor, e um outro que a gente ainda não decidiu. Vamos decidir hoje, quando a gente for entrar na nossa chamada de discussão de leitura. Estamos entre A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, e... como é o nome daquele de Gabriel Garcia Marques? O de Gabriel Garcia Marques, o mais conhecidão, esqueci o nome. Que coisa, hein? E é isso, a gente vai decidir e aí depois eu conto pra vocês. Então, mais ou menos, é o que eu pretendo ler. Como vocês sabem, eu sou muito de rompante. Talvez eu escolha um livro que nem tá aí nessa lista. Vocês sabem que eu sou assim, né? Já deu pra perceber. E pra mim tá tudo bem, não fico frustrada porque, não tô seguindo a minha própria lista. Não é uma lista de obrigação, é uma lista só pra eu me manter mentalmente organizada. E é isso, e porque eu gosto de fazer listas. É isso. Agora eu vou dar continuidade para a N e depois vou tomar um cafezinho e conversar com vocês sobre o que eu tô achando da leitura. It's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older. You're older now. What a waste of time to fall so far behind. You're out in the street, feeling weak and defeated. It's all that you needed, though, to find a new home, to find a new home where flowers grow, where flowers grow, to bow after the show. It's so relieving getting told to go. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older. You're older now. What a waste of time. Então, eu li 2 capítulos de N agora à tarde e já estou me divertindo horrores, porque N é muito engraçada e ela só se mete em confusão.
Ela acabou de se meter numa confusão muito engraçada, já fez vários comentários aqui nas bordas dos livros, nas bordas do livro. E é muito gostoso depois revisitar essas marcações, como eu tava ali folheando o primeiro livro e foi muito bonitinho, muito gostosinho. E é isso, eu li 2 capítulos e hoje eu tô adorando. Eu espero que esse livro seja ainda melhor do que o primeiro, porque o primeiro foi o puro suco da doçura. E eu amo a essência desses livros, eu amo as lições sobre família, sobre amizade, sobre caráter, sobre sonhos e como a Anne é bondosa, ela é sábia, ela é engraçada, divertida e ela só se mete em confusão, porque ela é bem doidinha e ela tem uma imaginação muito fértil. Mas, pra esse vlog, eu vou ficando por aqui. No próximo a gente conversa melhor sobre essa leitura. Eu apareço aqui pra falar mais sobre este segundo volume. Não com spoiler, obviamente, porque esse é um segundo volume, né? Mas com as minhas impressões de leitura, sobre o que eu achei, as lições mais interessantes, porque esses livros de Anne são bastante cheios de lições. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vloguinho aí de rotina de leitura. E é isso. Um beijo e tchau!